Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é obesidade e por que a gente precisa tratar essa doença. Então, como eu já comecei falando, obesidade é uma doença. Ela é definida pela Academia Americana desde 2013 como uma doença crônica, progressiva e recorrente. Quando eu falo que obesidade é doença crônica, eu quero colocar para você que obesidade não tem cura. Então, é uma doença que quando a gente cessa o tratamento, a gente para de tratar, ela pode voltar, né? É uma doença crônica, não tem cura. Isso não quer dizer que a gente deve ficar desestimulado com o tratamento, né? O fato de uma doença não ter cura, como é, por exemplo, diabetes, a pressão alta, né? Dentre outras que a gente tem por aí, não quer dizer que a gente não deva tratar essa doença. A gente tem alguns parâmetros para definição da obesidade. O maior deles é o IMC, o mais utilizado é o IMC, Índice de Massa Corporal. E quando as pessoas fazem essa medição do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e esse resultado está igual ou maior do que 30, a gente tem o diagnóstico de obesidade. Além disso, a gente também faz algumas análises de composição corporal, por exemplo, pela bioimpedância. Talvez a pessoa não tenha o IMC acima de 30, mas tenha um acúmulo muito grande de gordura corporal, né? Um dos outros métodos muito simples também da gente avaliar a obesidade, é até chamada obesidade central, é a medida da circunferência abdominal. Quando a gente tem essa circunferência abdominal em níveis aumentados, nós temos também o diagnóstico de obesidade. Quando eu falo que a obesidade é uma doença, eu quero dizer o seguinte: ela é uma entidade que vai impactar a vida da pessoa. Então, não é só um acúmulo bobo de massa de gordura, né? Não é uma falta de força de vontade. A pessoa não é obesa porque ela quer, porque ela deixou. Tem inúmeras causas, são vários os fatores, e esses fatores muitas vezes são associados. Podem ser fatores de ordem genética, de ordem alimentar, relativos ao estresse, ao estilo de vida, ao sedentarismo, a outras doenças. Então, tem doenças como depressão, né? Dentre outras coisas que podem favorecer o desenvolvimento da obesidade. Então, é uma doença de etiologia extremamente multifatorial, tem a ver com muitas causas. E quando a gente fala que é doença, vamos pensar, doença é tudo aquilo que afeta a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E a obesidade é uma doença que afeta a nossa qualidade de vida. O indivíduo que convive com obesidade, ele tem muitas vezes dificuldades de locomoção, dificuldades mecânicas mesmo, dores articulares, uma diminuição da qualidade de vida e principalmente, né, e mais importante, ele tem uma diminuição da expectativa de vida. A obesidade se relaciona ao desenvolvimento de outras várias doenças. Vou ser bem precisa com vocês. A obesidade está relacionada ao desenvolvimento de 197 tipos de doença, vários tipos de cânceres, vários tipos de doenças que também são crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, artrite, depressão, doenças osteoarticulares, doenças dos rins, esteatose hepática. Então a gente pode concluir que ao ser relacionada com o desenvolvimento e muitas vezes com a piora dessas outras doenças, a obesidade ela impacta muito a vida, a qualidade de vida e expectativa de vida das pessoas. Então, por esses vários motivos, a gente não pode deixar de tratar, né? É uma doença crônica, ela pode não ter cura, mas ela tem tratamento. E a gente precisa encorajar a pessoa que sofre com essa doença, primeiro, a reconhecer que é uma doença, parar com esse estigma, que não é a falta de força de vontade, que a pessoa não é assim porque ela quer, estabelecer uma rede de apoio e encorajar o tratamento dessa doença. Muitas vezes a gente pensa que o tratamento da obesidade vai ser uma estrada reta.
E não é assim que funciona. Ele é uma estrada totalmente curva, eu sempre falo isso, que ela é cheia de altos e baixos, não existe um tratamento único, ele envolve, do mesmo jeito que a obesidade é uma doença multifatorial, o tratamento também ele é feito de forma multiprofissional. Então a gente precisa mudar várias esferas na vida daquela pessoa que sofre com essa doença. A gente tem que pensar no comportamento, então mudanças comportamentais, aí entram profissionais, nem psicólogos, psiquiatras, pessoas que mexem com essa modulação do comportamento, mudança de hábitos alimentares, a gente entra com nutricionistas, nutrólogos, a gente precisa mudar esses hábitos alimentares, estabelecer uma nutrição de precisão, aliada àquela necessidade da pessoa naquele momento. Existem estratégias que a gente chama de farmacológicas, que são medicamentosas. Acho que é a parte que a gente mais tem desafio hoje em dia, porque é onde nós temos um grande estigma, né? Muitas vezes a pessoa vê que o tratamento medicamentoso ele é um fracasso pessoal, e não é, né? A gente trata tantas doenças com tantas medicações, porque a obesidade, sendo uma doença, não pode ser tratada com medicação, né? E além do uso das medicações, a gente pensar também em mudança de hábito de vida, estabelecer atividades físicas, né, que sejam prazerosas, que sejam adequadas para aquela pessoa, mudança no padrão de sono, microbiota intestinal. Então é toda uma modulação que é feita para o tratamento dessa doença. Não tem uma vertente única e não é a mesma coisa para todo mundo. Como eu falei, por ela ser multifatorial, as pessoas vão responder a tratamentos diferentes de diferentes maneiras. E é aí que a gente começa a pensar para aquela pessoa, né? Porque tem que ser individualizado. Para aquela pessoa, qual vai ser o melhor tratamento naquele momento da vida. A obesidade é uma doença extremamente recorrente, né? Ela comete cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, 340 milhões de adolescentes ao redor do mundo, 39 milhões de crianças ao redor do mundo e 650 milhões de adultos. Quando eu trago esses dados para vocês, eu sei que vocês não vão ficar lembrando disso, quando eu trago esses dados, eu quero levar vocês a pensarem da seguinte maneira: como é uma doença crônica, qual é o melhor momento para eu começar o tratamento da obesidade? Ainda na infância, né? Nós temos aí 39 milhões de crianças com diagnóstico da doença, 340 milhões de adolescentes. Então nós não temos por que viver uma inércia terapêutica, ficar esperando a doença progredir e que essa criança ou esse adolescente evolua, né, ao longo da vida com a doença. Quando eu barro o desenvolvimento da obesidade ainda na infância e na adolescência, eu estou diminuindo em 80% as chances dessa criança ou desse adolescente virar um adulto obeso. E assim começar a sofrer as consequências da obesidade, né? Vamos pensar as consequências, né, piores. Pensa um adulto jovem que desde criança é obeso. Quando ele entra na idade de adulto jovem, ele já pode ter acometimento do coração, a pressão já pode estar alta, ele tem um risco grande de infarto, de diabetes, de AVC, né? São muitas as limitações no movimento, né? São muitas as dificuldades, muitas vezes, no trabalho, né? Ele começa a se ausentar do trabalho para ter que tratar aquelas comorbidades associadas. Então, a gente tem que pensar, o melhor momento é a prevenção. Durante a infância, durante a adolescência, se o seu filho ou seu irmão ou alguém da sua família já está evoluindo com um ganho de peso, é hora da gente frear a doença. Outra coisa, quando já sou adulto, falo, nossa, Ana, agora já sou adulto e eu não sou obeso, mas eu estou percebendo que eu estou tendo um aumento de peso. Procure seu médico, procure um nutricionista, comece a fazer algumas intervenções para ver como está sendo esse ganho de peso. Se for um ganho de peso às custas de gordura corporal, a gente tem que pensar em frear também o desenvolvimento dessa doença. Porque a obesidade de daqui a 5, 10 anos
pode ter sido consequência do sobrepeso de hoje. Você começa a ter alguns comportamentos alimentares, né? Você começa a ficar mais sedentário, começa a ficar mais estressado, começa a não se preocupar tanto com a sua qualidade de vida, e aí daqui a alguns anos você está aí com diagnóstico de obesidade. Então, a gente não pode deixar de aproveitar essa janela de oportunidade, que é quando a doença começa a dar os seus primeiros sinais, a gente já estabelecer intervenções para prevenir, para frear o desenvolvimento dela. Era muito comum há alguns anos a gente escutar, né, quando a gente questionava sobre tratamento em crianças gordinhas, que essa criança ela iria crescer, teria o estirão e que ela sozinha iria aprender a se alimentar, ia perder peso quando ficasse adolescente ou adulto. Hoje a gente já vê que é exatamente o contrário. A gente não pode deixar de aproveitar essa janela de oportunidade, começar a mudar a alimentação de toda a família para poder incentivar essa criança. A criança aprende com os hábitos, ela aprende observando a família, né, com a mudança de toda a família, incentivando essa criança à prática de atividade física. E hoje, inclusive, nós já temos terapias medicamentosas para crianças e adolescentes a partir de 12 anos de idade. Pra vocês entenderem, né, a necessidade de começar um tratamento quanto antes para frear o desenvolvimento da doença. Então, vamos alinhar o seguinte: obesidade é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e esse tratamento ele é feito sob diversos ângulos, são diversas formas de tratar. Um deles, inclusive, é tratamento medicamentoso, e nós precisamos parar com esse estigma de achar que é falta de força de vontade, que o obeso é uma pessoa fracassada, que a pessoa é obesa porque quer. Né? É uma doença extremamente complexa e que merece todo o respeito, tanto na sua abordagem diagnóstica, quanto na condução do tratamento, que conviver com obesidade não é fácil. Então a gente precisa estabelecer essa rede de apoio e ajudar aquele indivíduo, encorajar ao tratamento quanto antes.